Olá, amigos. Aqui é o canal do Valdir Rossi. Voltamos a postar depois de um período de reflexão, estudos, reavaliação, porque chegou o tempo das grandes revelações divinas. Então as coisas estão acontecendo de uma velocidade que às vezes assusta até a gente que estuda a Bíblia há tantos anos. Eu, no meu caso, mais de 30 anos. E só no Apocalipse, mais de 20 anos. Então eu dei uma parada, uma reflexão. Ouvi muitas pessoas, muitos líderes religiosos que são abençoados por Deus, pessoas que têm compromisso com a palavra e não com o dinheiro do fiel, do cristão. Pessoas que realmente amam o reino do Senhor, a igreja que Jesus Cristo, através de Paulo, fundou aqui nesse mundo. E como está aí, ainda agora acabei de ler no Brigham News, um jornal lá americano, mas de Jerusalém, que Netanyahu já está prometendo orações no Monte do Templo. Só que lá tem o Domo da Rocha. Então, quem são os anticristo? Aqueles que não aceitam Cristo. E no mundo inteiro, quem que persegue cristão? Esses são os anticristos. Inclusive, eles esperam o Messias deles. Tem até nome. Diz que é da linhagem de Maomé, que é o Mahdi. Ora, se há um anticristo e um falso profeta, esses dois unidos vão causar um grande mal a Jerusalém, a Israel, aos judeus e aqueles que estiverem em volta e aqueles do mundo que se envolverem nessa batalha. E pelo que eu estou vendo, tem muita gente envolvida do mundo inteiro. O americano apoia Israel, a Rússia apoia a Turquia, o Irã, enfim, é uma guerra de lideranças querendo provar um para o outro quem é melhor ou quem é pior. Quem é o seu Deus, que o seu Deus é que vale e não o Deus do outro, enfim. Essa confusão que vem desde quando Abraão expulsou da sua casa o seu filho Ismael, filho adulterino, com a sua escrava Agar, ele concebeu. Esse menino deu origem a 12 tribos, e essas 12 tribos são os árabes. E toda aquela região ali do Oriente Médio que envolve o Estado de Israel. Mas Deus tinha falado que o filho da promessa viria através de uma semente de Sara, que foi Isaque. Então, essa confusão, quando Abraão expulsou Ismael da sua casa, o Senhor disse que ele se acamparia em volta de Isaque e que o seu braço era braço de guerra e de homem violento, já prescrevendo, antecipando que entre os irmãos seria uma eterna guerra, e assim o é até os dias de hoje. Mas o que me chama a atenção aqui em Apocalipse 13, onde fala das duas bestas que vão surgir agora no final dos tempos, uma vem do mar. E mar na Bíblia são nações, multidões de pessoas de várias nações espalhadas pelo mundo. No Apocalipse 13, versículo 1, fala dessa besta. Esse será o anticristo. E no capítulo 13, versículo 11, o Senhor diz da besta que vem da terra. A terra, sempre que a Bíblia se refere, a terra é a terra de Israel. Então esse falso profeta será o Messias judaico. Esse Messias que eles esperam desde que o mundo é mundo, lá de trás, desde o ano 500 e pouco, quando
o rei Nabucodonosor invadiu, destruiu tudo, depois vieram os romanos, no ano 70 e não ficou pedra sobre pedra do templo de Jerusalém, fundaram outra cidade com outro nome ali. Enfim, essa confusão. Então a terra é a terra de Israel, e dela virá o falso profeta. E quem é que o judeu está esperando? O seu Messias. Ora, só pode ser Messias alguém que é Salvador, que vem da parte de Deus. O falso profeta vem da parte de Deus. Não tem nada a ver com o anticristo. O anticristo será um governante que vai unir todos os anticristos em volta de Israel. E por algum motivo que a gente não sabe direito, esse falso profeta vai convencer o judeu que esse anticristo é o que vai trazer a paz. E Israel o judeu, vai acreditar no seu falso profeta, que para ele será o Messias. E aí será o grande engano. E num determinado momento, esse anticristo vai massacrar todos os judeus. E se não houvesse a intervenção divina, voltando Jesus para pelejar por pouco dos judeus que sobrarem, não sobraria nenhum judeu na face da terra. Então a gente estuda, busca, ora, pede uma luz para o Senhor, e o Senhor tem me dado esse entendimento. E hoje pela manhã, quando eu li essa notícia do jornal Breaking News, de que Netanyahu, desculpa, porque ele quer ganhar a eleição, que vai ser agora, que ele reconvocou, porque ele não conseguiu a maioria, está para sair a eleição lá. Então os políticos agora começam a prometer coisas para o seu povo. E ele deu essa notícia, essa declaração ontem. Então eu creio, porque o judeu não se deixa enganar. Ele é muito firme na espera do Messias. Tanto que ele não aceitou Jesus, com tudo aquilo que a Bíblia caminha para isso, ele não aceita, porque ele está lá na Torá e no Talmud, que são os primeiros 5 livros, todos os profetas, os grandes e os pequenos, e os salmos. Esse é o Talmud que o judeu acredita. Então, por essa revelação do profeta João, que ele recebeu na ilha de Patmos por volta do ano 100 desta era, essa revelação só pode ser da terra. Então o falso profeta virá da terra de Israel. E ele convencerá o seu povo de que o anticristo, que deve ser o Mahdi, esperado pelos aqueles que não aceitam Cristo. E existe um grande doutor na universidade árabe lá daquela região, que ele declara, me fugiu o nome dele agora, mas eu vou me lembrar e no próximo post eu vou declarar. Ele diz que enquanto tiver um judeu e um cristão na face da terra, o Islã é um derrotado. Porque Maomé veio no ano 600 e pouco, para apagar tudo aquilo que o judeu e que o cristão tinham feito de errado. Por isso ele é o último profeta, ele se arvora nesse título. Por isso que Maomé diz que ele é o último. Então tudo aquilo que está para trás ele tem que destruir. Então o árabe, o muçulmano, não aceita e não vai aceitar nunca, nem o judeu nem o cristão. E para ele é uma derrota enquanto houver um sobre a face da terra. Então, fica lógico que o anticristo, o anticristão, o antideus verdadeiro, que vem lá do Sinai, que vem lá de Abraão, que vem lá de Moisés, eles não aceitam. Eles aceitam o Deus que Maomé elegeu. Então esse grande confronto entre os dois deuses, o Deus dos judeus, de Abraão, Isaac, Jacó,
que deu origem aos cristãos, contra o judeu, contra o Deus do anticristo, que é o Deus que persegue todo cristão e todo judeu. Então, meus amados, eu vou voltar nesse assunto, porque o Senhor tem me dado agora esse entendimento. E eu creio que está muito próximo, porque os judeus estão obstinados, já está tudo pronto para a construção do terceiro templo. E o local é naquela pedra lá onde está o Domo da Rocha, mesquita muçulmana, desde o ano 700 e pouco desta era, quando os árabes conquistaram aquela região e quase a Europa toda, e o norte da África, enfim. Depois vem toda aquela história dos cruzados, onde a Igreja Católica reagiu para expulsá-los da Europa, enfim. Os Cavaleiros Templários, que deu origem a uma série de seitas e organizações. A fortuna deles, que o rei da França desapareceu com ela, por isso que existe a Sexta-feira 13, foi o dia da matança dos Templários lá na França, enfim. É toda uma história muito bonita de se ler, muito interessante de se aprender lá. Então é o que eu tinha para hoje, meus amigos. E eu voltarei na sequência para darmos continuidade a esse assunto. Tenha um dia maravilhoso e que Deus Pai, o nosso Senhor, Jesus Cristo, abençoe-nos a todos, dando-nos saúde, uma abertura mental, intelectual, espiritual, para que possamos entender as coisas desta presente era. Um abraço e até a próxima.